momentos na vida em que tudo parece silencioso demais. Dias em que as orações parecem ecoar no vazio, sem resposta. No fundo do coração, nasce uma angústia sutil. Será que Deus me esqueceu? Mas é nesses momentos de silêncio que a maior obra está sendo tecida. É como uma semente plantada no inverno, invisível aos olhos, mas viva no ventre da terra, esperando o tempo certo para florescer. Deus age em um tempo que não é o nosso. Um tempo onde cada detalhe é cuidado com perfeição, onde cada lágrima, cada espera, cada esperança não é ignorada, mas sim usada para construir algo muito maior do que podemos imaginar. Quando você acha que tudo está parado, Deus está apenas preparando o terreno para um milagre que só pode florescer quando o coração estiver maduro para receber. Muitas vezes, queremos que as respostas venham no agora, no imediato, como quem planta e já espera colher no mesmo dia. Mas Deus trabalha como um escultor diante de uma pedra bruta. Ele vê aquilo que ainda não conseguimos enxergar, o potencial escondido dentro das dificuldades, a força disfarçada na dor, a fé que cresce silenciosamente na adversidade. Ele molda cada situação com mãos firmes e coração amoroso, mesmo quando não entendemos o motivo do atraso. O que parece ser um não hoje, na verdade é apenas um ainda não. O que parece ser o fim é, muitas vezes, apenas o início de algo muito maior. Confiar no tempo de Deus é ter a sabedoria de aceitar que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e que mesmo sem entender, estamos sendo guiados exatamente para onde precisamos chegar. Pense na vida como uma grande tapeçaria sendo tecida pelo próprio Deus. De onde estamos, só conseguimos ver os nós, as linhas confusas, os pedaços inacabados. Parece desorganizado, sem sentido, mas do alto, da perspectiva divina, ele vê a obra completa. Cada linha no lugar certo, cada cor formando um quadro perfeito. Cada lágrima que você derramou, cada noite de incerteza, cada oração solitária, foi um fio necessário nessa obra magnífica. Quando chegar o tempo certo, Deus virará essa tapeçaria diante dos seus olhos. E você entenderá por que foi necessário esperar. Vai perceber que, se tivesse recebido antes, talvez não estivesse preparado. Vai enxergar que cada segundo de espera foi, na verdade, uma construção invisível de algo eterno e grandioso dentro de você. Deus não se atrasa. Deus não erra. O tempo dele é perfeito, como o nascer do sol, como a chegada da primavera depois do inverno mais rigoroso. É no momento exato, nem antes nem depois, que ele transforma o impossível em realidade. A vida pode até tentar te convencer de que está demorando demais, mas no silêncio, Deus está movendo montanhas, alinhando circunstâncias, preparando pessoas, curando feridas que você nem sabia que tinha. Ele está transformando a sua história para que, quando o milagre acontecer, você esteja forte o suficiente para viver tudo aquilo que ele planejou. Confie, persevere. O tempo de Deus não falha. E quando acontecer, será tão grandioso, tão perfeito, que você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Agora imagine que sua vida é como um grande jardim secreto, escondido atrás de muros altos, onde cada sonho, cada desejo, cada oração é uma semente plantada com esperança. No entanto, você não é o único jardineiro. Deus, com suas mãos invisíveis, também caminha entre essas sementes, regando cada uma no tempo certo, afastando as pragas invisíveis que tentam destruir sua esperança, protegendo os brotos frágeis das tempestades que você nem vê. Há sementes que germinam rápido, como a alegria que chega sem avisar. Mas há aquelas sementes raras, preciosas, que levam anos para romper a terra, porque estão destinadas a gerar as flores mais belas, os frutos mais doces. E é nesse intervalo de espera, nesse tempo silencioso e muitas vezes doloroso, que Deus está agindo mais profundamente, não apenas nas sementes, mas dentro do próprio jardineiro.
Você pode até andar pelo jardim e ver apenas terra seca, galhos retorcidos, ausência de flores. Pode pensar que nada está acontecendo. Mas no subsolo, onde os olhos não alcançam, raízes estão se aprofundando, se fortalecendo para sustentar a beleza que virá. Deus está criando alicerces que não serão derrubados pela primeira tempestade. Ele está te ensinando que a verdadeira fé não é acreditar quando as flores estão visíveis, mas crer, mesmo quando tudo parece estéril. A verdadeira fé é caminhar entre sementes invisíveis e, ainda assim, preparar o coração para a colheita. Porque o tempo de Deus não é feito para nos testar à toa. Ele é feito para nos transformar enquanto esperamos. Ele molda nosso caráter, purifica nossa intenção, alinha nosso espírito ao propósito maior que nos foi reservado desde antes de nascermos. E um dia, quase sem perceber, o primeiro botão de flor surgirá. Pequeno, delicado, mas carregado de promessas. Esse será o sinal de que Deus nunca esteve distante, que cada oração foi ouvida, que cada lágrima foi recolhida, que cada madrugada de incerteza foi anotada com cuidado no livro da vida. No tempo certo, você verá não apenas uma flor, mas um jardim inteiro explodindo em cores, perfumes, vida. E tudo aquilo que parecia atraso, silêncio ou abandono se revelará como parte do mais belo milagre. O milagre da paciência, o milagre da formação silenciosa, o milagre do cuidado divino que nunca falhou, mesmo quando você achava que estava sozinho. Então, quando seu jardim floresce e os frutos começam a pesar nos galhos que um dia pareciam secos, você percebe algo ainda mais profundo. Deus não estava apenas preparando a colheita para você. Ele estava te preparando para a colheita. Porque há bênçãos tão grandes, tão intensas, que se viessem antes do tempo, esmagariam a alma ainda imatura. Há dons que exigem raízes profundas de humildade, de resiliência, de fé madura, que é nesse momento, com o coração mais sábio e os olhos mais brandos, que você entende. A espera não foi um castigo. A espera foi o mais precioso ato de amor. Deus te amou o suficiente para não te entregar algo que você não estaria pronto para sustentar. Ele te moldou no silêncio, fortaleceu sua fé na sombra, e agora, na luz, você carrega não apenas a colheita, mas carrega a si mesmo, fortalecido pela confiança no tempo perfeito do Criador. E conforme você anda por entre as flores e frutos, que agora brotam com abundância, surgem outros viajantes, pessoas cansadas, desanimadas, cheias de sementes nas mãos, mas sem força para plantá-las. E então, algo maravilhoso acontece. Você se torna parte do milagre. Você que esperou, que chorou, que quase desistiu, agora é testemunha viva de que o tempo de Deus não falha. Sua história passa a ser semente na vida de outros. Seu testemunho vira esperança para corações em desespero. Sua luz ilumina jardins ainda escuros. Porque Deus não age apenas para te abençoar. Ele age para que você também seja um instrumento da transformação na vida dos outros. Sua espera, sua dor, sua vitória, tudo agora faz parte de um propósito muito maior. Ser prova viva de que o amor de Deus se manifesta no tempo certo, da maneira certa, para que ninguém se perca no meio do caminho. E assim, com os pés firmes no solo fértil que um dia foi deserto, você olha para o céu e percebe que o tempo de Deus não é um relógio que marca horas. É uma sinfonia que afina corações. É uma dança silenciosa entre o visível e o invisível. É a arte divina de transformar sementes em florestas, lágrimas em rios de bênçãos, noites escuras em manhãs douradas. A lição final é clara como o nascer do sol. Confie mesmo quando nada fizer sentido. Espere, mesmo quando o coração gritar. Persevere, mesmo quando os olhos não virem sinal algum, porque Deus age, sempre. E quando Ele age, o impossível se curva, o tempo se dobra, e a vida renasce com uma força que nenhuma espera pode apagar. E assim, à medida que a jornada avança,
Você percebe que a espera moldou em você algo ainda mais raro do que a própria vitória: a confiança inabalável. Não uma confiança ingênua, que depende de sinais visíveis a todo momento, mas uma confiança profunda, silenciosa, construída na base da experiência real com Deus. É nesse ponto que seu coração, antes ansioso por respostas imediatas, começa a descansar de verdade. Você entende que não precisa mais ver para crer. Você crê porque aprendeu que a fidelidade de Deus não é medida pelo que se vê, mas pelo que se sente quando tudo ao redor parece vazio. E ainda assim, uma paz inexplicável permanece dentro de você. A verdadeira força não está em nunca duvidar, mas em continuar caminhando, mesmo quando as dúvidas tentam sussurrar em seu ouvido. E essa força se torna parte de quem você é, como uma marca eterna gravada na sua alma. Agora, cada nova espera que a vida te impõe já não te assusta mais, porque dentro de você nasceu a certeza de que os atrasos de Deus não são negativas, mas proteções. Que às vezes Ele retarda a entrega para livrar você de armadilhas invisíveis. Que às vezes Ele prolonga a preparação para fazer de você não apenas um receptor da bênção, mas também um guardião dela. Você se torna alguém que não apenas deseja milagres, mas alguém que carrega milagres em sua essência. Alguém que não apenas corre atrás de respostas, mas que se tornou resposta na vida de outros. O tempo de Deus, que um dia pareceu cruel e incompreensível, agora é visto como uma dança perfeita de amor e sabedoria. E você dança junto, sem medo, com os olhos fechados, sabendo que está sendo conduzido pelas mãos daquele que vê além dos seus olhos, que sonha sonhos maiores que os seus. E é então que você descobre o segredo que muda tudo. O tempo de Deus não é sobre esperar passivamente, mas sobre viver ativamente cada momento da espera. Cada segundo, cada pequena conquista, cada pequeno recomeço tem seu valor. Você começa a enxergar beleza nas pequenas vitórias que antes talvez passassem despercebidas. A flor que nasce no canto esquecido do jardim, o pôr do sol depois de um dia difícil, a conversa que renova a alma no meio de um cansaço sem fim. Tudo se torna sinal de que Deus sempre esteve ali. Não apenas preparando o destino, mas também lapidando o viajante. Você não está esperando a vida acontecer. Você já está vivendo o milagre da transformação. E isso muda tudo, porque quando o grande milagre chegar, ele será apenas a cereja de uma história que já é, por si só, um testemunho vivo da graça. Que ao final dessa estrada, quando olhar para trás, você entenderá que nenhuma espera foi em vão. Cada passo arrastado, cada lágrima escondida, cada oração aparentemente sem resposta, tudo convergiu para o dia em que a vontade de Deus se manifestou de forma tão perfeita, tão plena, que você não conseguirá conter o choro de alegria. Será como acordar de um sonho longo e perceber que, na verdade, você sempre esteve seguro nos braços do Pai. E então, com a alma em paz e o espírito elevado, você vai dizer com a certeza de quem experimentou: o tempo de Deus é perfeito. Sempre foi. Sempre será. E então, quando menos se espera, o que parecia impossível se desenha diante dos seus olhos como um amanhecer depois de uma longa noite escura. Não chega com barulho, não chega com anúncios grandiosos, chega como tudo que é eterno, silencioso, mas avassalador. Você sente no fundo da alma que algo mudou. Não é apenas o cenário ao seu redor. É você que agora enxerga o mundo com outros olhos. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde antes havia pressa, agora existe paciência. Onde antes existia dor, agora floresce uma força que não pode mais ser arrancada. Você percebe que cada segundo da espera foi como gotas d'água que silenciosamente escavaram uma rocha e abriram espaço para um rio novo correr. Deus não apenas te entregou o que você pediu,
Ele te fez alguém capaz de sustentar a bênção sem se perder nela. E no íntimo, uma nova missão começa a pulsar. Compartilhar aquilo que um dia você tanto desejou receber. Você entende que a jornada nunca foi apenas sobre você. Cada lição, cada espera, cada renúncia foi moldando em você um coração mais parecido com o coração de Deus. Um coração que agora não apenas deseja ser abençoado, mas também ser bênção. Você passa a enxergar a dor do outro com mais compaixão, as esperas alheias com mais paciência, os sonhos dos outros com mais generosidade. E assim como você um dia foi carregado nos braços invisíveis do Pai, agora se torna a extensão desses braços para quem ainda está no meio da noite, esperando, clamando, muitas vezes sem forças para continuar. Sua vida vira mensagem viva. Sua caminhada se torna luz para quem ainda tropeça no escuro. E é nesse momento que a maior revelação se desenha diante de você. Deus nunca trabalhou apenas para mudar suas circunstâncias. Ele trabalhou o tempo todo para mudar você. As bênçãos são maravilhosas, sim. As respostas trazem alívio, sim. Mas nada é mais precioso do que o que foi gerado dentro de você durante o processo. A paciência, a fé madura, a esperança que resiste às tempestades, a certeza de que mesmo quando não vê, Deus age. Essa transformação é eterna. É tesouro que nem a morte pode roubar. É herança que passa de geração em geração, como uma semente incorruptível plantada nas profundezas da alma. Você se torna alguém que carrega não apenas testemunhos, mas princípios. Não apenas vitórias, mas propósitos. Não apenas conquistas, mas legado. Agora, diante de novos desafios que surgem, porque eles virão como parte natural da vida, você já não se desespera. Você aprendeu que a ausência de movimento aparente não significa a ausência de cuidado divino. Aprendeu que no silêncio, Deus trama as maiores reviravoltas. Que no invisível, Ele costura os milagres mais impossíveis. Sua alma, antes inquieta, agora descansa. Seu coração, antes dividido entre fé e dúvida, agora pulsa em uníssono, com a certeza de que o tempo de Deus nunca falha. E essa certeza não é apenas uma teoria. É um alicerce sobre o qual você pode edificar toda a sua vida. Um alicerce que não treme diante dos ventos, que não se quebra nas tempestades, porque foi feito à mão, pedra sobre pedra, pelo próprio Criador. E então, numa manhã qualquer, sem aviso, você se pega sorrindo sozinho. Não porque tudo está perfeito, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque, finalmente, você compreendeu a arte divina da espera. Você entendeu que a jornada é tão sagrada quanto o destino. Que cada passo arrastado, cada lágrima derramada, cada silêncio sofrido foi regado pelas mãos amorosas de um Deus que nunca te deixou sozinho. Que Deus age sim no tempo certo. Que a espera, longe de ser perda, foi a estrada secreta para algo infinitamente maior do que seus olhos poderiam ver. E assim, com o coração cheio de gratidão e a alma em paz, você segue, não mais como quem teme o tempo, mas como quem caminha com ele lado a lado, no compasso perfeito da eternidade. E assim, no silêncio profundo da alma você entende, nada foi em vão. Cada segundo da espera, cada lágrima escondida, cada oração que parecia não ter resposta, foi uma página essencial da história que Deus escrevia em você. O tempo de Deus não é atraso. O tempo de Deus é precisão. É cuidado. É amor desenhado em detalhes que, no momento certo, se revelam como peças perfeitas de um plano muito maior do que o que nossos olhos humanos poderiam compreender. Você foi moldado na espera. Foi fortalecido no deserto. Foi lapidado nas noites em que parecia não haver esperança. E hoje, ao olhar para trás, vê claramente: a mão de Deus esteve sobre você o tempo todo, até mesmo, e especialmente, quando você pensou estar sozinho. Agora seu coração carrega uma paz
que não depende mais das circunstâncias, uma fé que não precisa ver para crer, uma certeza que ninguém poderá arrancar. Deus age, e age no tempo perfeito. Por isso, continue caminhando, continue confiando, mesmo quando os ventos forem contrários, mesmo quando o horizonte parecer vazio, mesmo quando o silêncio parecer ensurdecedor. Lembre-se, o mesmo Deus que plantou sonhos em seu coração é o Deus que preparou o tempo certo para cada um deles florescer. E quando esse dia chegar, porque ele chegará, você não apenas agradecerá pela bênção, mas pelo processo inteiro, porque terá entendido que a verdadeira vitória não está apenas no que se conquista, mas no que se torna. E no final de tudo, você poderá dizer com a voz firme e o coração rendido: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa é a promessa, essa é a certeza. Deus age no tempo certo e nunca, nunca falha.